Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do seu programa Observadores. E nesta manhã nós vamos tratar sobre cultura popular e transformação social. Para tanto, nós estamos recebendo aqui o dramaturgo e ativista cultural Dan Baron. Bom dia, Dan. Bom dia, Patrick. Bom dia, quem está em casa. E também conosco aqui hoje o jornalista Ulisses Pompeu, que é uma das pessoas que acompanha mais de perto o trabalho do Dan Baron. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos. Este é o programa Observadores. Eu sou Patrick Roberto e você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo. Continue conosco. De volta com o programa Observadores desta manhã de domingo e hoje podendo receber aqui o Dan Baron, que é um dramaturgo galês. Vocês vão ouvir o sotaque dele, né? Mas apesar disso ele fala um português muito bom. Estava me confidenciando aqui que já ano que vem já completa 20 anos de Estado do Pará, né? 20 anos aqui conosco, realizando uma série de atividades das quais a gente vai falar bastante sobre elas aqui, mas bom dia, Dan, bem-vindo. Bom dia, Patrick, obrigado. Que bom que deu certo, a gente já vem tentando há bastante tempo trazê-lo aqui e finalmente casar as nossas agendas, né? Foi fácil. E a gente fez questão de dedicar esse programa só a falar do teu trabalho e para isso a gente trouxe um dos profissionais que mais entende do teu trabalho, já fez muitas matérias contigo e também é um admirador do que você tem exercido, das ações que você tem feito aqui na região, que é o nosso colega Ulisses Pompeu, aqui do Grupo Correio também de comunicação. Bem-vindo, Ulisses. Obrigado, Patrick. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui também e falar do Dan Baron, do trabalho, na verdade, que ele exerce, até porque ele nem gosta muito que fale dele, mas do trabalho que é desenvolvido aqui na cidade. É sempre um prazer muito grande, né? E recentemente foi realizado aqui em Marabá um Fórum Mundial de arte de educadores, e muita gente veio de várias partes do mundo, e aí nós pudemos ainda testemunhar mais ainda como as pessoas fora do Brasil admiram muito também o trabalho que ele já desenvolveu em outros países, como na Colômbia também, você já desenvolveu o trabalho, né, Dan? Então vamos lá, então vamos ao ponto, né? Dan, a gente estava conversando aqui, o Ulisses estava até rememorando aqui, é formado em letras, né? Mas já há muitos anos vem realizando uma série de atividades por acreditar em transformações sociais por meio da cultura, da educação e trabalhando com comunidades. Aqui em Marabá, especificamente, nós estamos falando da turma do bairro Francisco Coelho, que é o bairro mais antigo da cidade e conhecido, tratado por nós aqui como Cabelo Seco. E ali, através dessa comunidade, a gente tem conseguido uma transformação social incrível, né? Você ontem estava conversando novamente sobre isso, você falando sobre os resultados, e isso nos chamando muita atenção, o que a gente já tem conseguido de produção cultural daquela turminha ali, principalmente crianças, adolescentes e hoje muitos já adultos. Dan, por que o Cabelo Seco e como foi essa escolha dessa comunidade e em que patamar nós chegamos já com essa turma? Bom, Patrick, primeira coisa, eu gostaria de valorizar muito a colaboração com vocês e com Ulisses, porque o Ulisses ele tem uma formação também em pedagogia, em letras, tudo isso. E ele tem uma sensibilidade para entender o projeto que nós estamos desenvolvendo. E eu falo isso porque é uma colaboração, quase uma parceria. A gente até pensa em Ulisses como um gestor do projeto, porque ele está sempre dando uma reflexão crítica, mais solidária e profunda. E eu penso a mesma coisa com vocês. Eu acho que o espaço que vocês abrem é importante porque isso possibilita que a cidade acompanhe um projeto comunitário que hoje em dia é um projeto global. E eu acho que o Ulisses ele foi certo quando ele falou que eu não gosto de falar sobre meu projeto, ou sobre mim, mas nosso projeto é comunitário mesmo, é um projeto coletivo que afirma a importância de processos democráticos e a tomada de decisões.
a partir da sensibilidade cultural, a partir de uma sensibilidade sobre a complexidade de tomar uma decisão comunitária, sem deixar pessoas fora, sem deixar pessoas magoadas. Isso é uma forma de responder à tua pergunta, porque eu cheguei aqui depois de convivências na África do Sul, na Irlanda do Norte, na Palestina, no meu país, País de Gales. E essas vivências me ensinaram muito sobre a importância de cuidar da dimensão comunitária. Eu vejo que sem essa dimensão, o ser humano é perdido, inseguro, até autodestrutivo. Então, se a gente tem um compromisso comunitário, é um compromisso com relações entre gerações, relações entre culturas na mesma rua, no mesmo território. E quando eu cheguei aqui em 98, eu falo aqui no Brasil, eu nem sabia meu destino era a Amazônia. Eu sabia muito sobre a Amazônia, estava lendo Eduardo Galeano, Te fascinava isso? Eu estava assim, comprometido desde 14 anos de idade com as propostas pedagógicas de Paulo Freire. Então, eu estava comprometido com a América Latina. Com 20 anos, 18 anos de idade, eu estava participando em campanhas solidárias com diversos países na América Central, América Latina, mas eu nunca me imaginava enraizado em Cabelo Seco, nunca. Mas eu acho que eu fui escolhido num sentido. Eu fui convidado pelo GAM, o Galpão das Artes, Sim. de Marabá, mas também convidado pelas lideranças, os fundadores, digamos, de Cabelo Seco. E esse convite é a base da nossa pedagogia. A gente não entra imaginando que nós temos o direito de divulgar, de propor. A gente, convidada, a gente entra para escutar. E para sentir e entender a identidade, as questões principais, as preocupações de uma comunidade. Era aí que eu queria chegar. Vamos colocar o Ulisses na conversa. Ulisses, o que me deixa mais admirado da questão do DAM, porque a gente já viu muitos estrangeiros virem para cá para desenvolver algum trabalho, é que a maioria muitos dessas ações, elas vêm de cima para baixo. Ou seja, são pessoas que vêm de lá para tentar nos ensinar a cultura delas ou colocar elementos da cultura dela. E o Dan está realizando um trabalho que é um trabalho de exploração da nossa cultura, né? Ou seja, de descobrir o potencial dessa turma, é o que me parece. E eu queria que você comentasse isso aí também. Muito bem. Primeiro, eu gostaria de fazer dar uma ênfase a um fato muito interessante e que me faz questionar sempre, né? O que é que um cara como o Dan Baron, né, com a formação numa das maiores universidades do mundo, que é Oxford, lá na Inglaterra, né? Como que ele, que se tornou lá um professor daquela universidade, com doutorado, poderia estar hoje ganhando um salário muito alto, vivendo muito bem, não é? Morando num apartamento grandioso lá. Abriu mão de tudo isso para ver uma vida simples junto à comunidade. Junto à comunidade, né, da Amazônia, uma comunidade das mais pobres de Marabá, vamos colocar assim, né? Simples, mas uma comunidade que é realmente... O que eu acredito que chamou a atenção dele é que, embora Marabá seja formada por gente de muitos lugares, mas o Cabelo Seco é um bairro atípico, porque as pessoas do Cabelo Seco, elas podem até sair de lá, mas não sai ninguém de outro bairro para morar no Cabelo Seco, certo? As pessoas do Cabelo Seco estão lá. O que nos mostra que os habitantes de lá hoje são realmente os descendentes de outrora, né? De outrora, exatamente. Então foi isso que chamou a atenção dele. Agora, depois que ele já está aí, olhando para trás, todo o projeto que ele ajudou a desenvolver ali na comunidade, o que me chama mais atenção é o fato de que ele não propôs, façam isso, vamos fazer isso. Ele transformou crianças e jovens em protagonistas do próprio destino. Sim. E isso, para mim, é o mais importante. É um termo que realmente usou um termo muito feliz agora. Eu acho que isso realmente traduz. O protagonista do seu próprio destino. Exatamente. Ele deixou isso muito, na conversa que a gente teve ontem, ele deixou isso muito, muito, muito marcado. Pode fazer as perguntas para ele também, Ulisses, fique à vontade. Certo. Então,
o Dan, quando chegou ao Cabelo Seco, começou a trabalhar com um grupo de crianças e eles criaram ali, dentro da própria comunidade, que já tinha um trabalho musical, eles acabaram criando um grupo chamado Latinhas de Quintal. Que é o Latinhas de Quintal. Latinhas de Quintal. Que depois ele acabou se transformando, né, dentro da própria comunidade, os meninos foram crescendo. Agora eu queria saber dele, o que é que mudou na sua visão sobre o Cabelo Seco, sobre Marabá, desde o Latinhas de Quintal até agora? Bom, eu acho que, primeira coisa, eu fui convidado a partir de um prêmio nacional do Ministério da Cultura. A ideia era criar um monumento plástico, assim, um monumento de ferro, de madeira, um monumento, digamos, para cuidar da cultura que estava acabando, a cultura popular que estava acabando. E logo na primeira noite eu percebi uma riqueza musical, uma riqueza de dança, uma riqueza de histórias da vida, mas sobretudo, assim, naquela pracinha de Cabelo Seco, uma intimidade entre gerações, que até minha própria comunidade já perdeu no país de Gales. E talvez minha sensibilidade, como te falou, Patrick, eu não cheguei propondo, nem cheguei dirigindo, porque como um povo colonizado, um povo que perdeu sua língua, sua identidade, que precisava respeitar o silêncio e escutar as histórias escondidas nos silêncios, e entendendo a relação entre uma língua imposta e uma língua que ainda estava vivendo na dança, na pele, nos gestos e tudo isso. Então, naquela primeira noite, eu percebi uma riqueza que transbordou as intenções iniciais. A gente, em vez de criar um monumento plástico, tipo igual com a Curva do Oeste, de Castanheiras, o monumento de Eldorado dos Carajás, a gente começou, depois de 6 meses, de oficinas, quintais de cultura lá na beira do rio, a gente começou a imaginar um monumento humano, um monumento onde os próprios jovens ou crianças se transformaram em arte educadores, em gestores, em protagonistas do seu destino. Sem uma termo que a gente utiliza muito aqui, agentes culturais ou multiplicadores. Sim, só que até nesse momento eu estava já criticando um dos principais artes educadores e teóricos no Brasil, Augusto Boal, que estava falando sempre sobre a multiplicação de gestores e tudo isso, como se fosse, no centro tem o autêntico, o artista, o arte educador, e foi só necessário multiplicar essa pessoa autêntica para colocar em diversos cantos, comunidades. E para mim, a questão foi mais uma questão de como cultivar a autoconfiança, a diversidade de metodologias, para que cada geração, cada família, cada rua possa definir seu destino, sua história e encontrar uma forma apropriada para sua história. E você sente eles seguros nisso, que eu acho que é o ponto final da pergunta do Ulisses? Você sente que isso já está acontecendo para aquela comunidade? Eu acho já não tem mais volta? Não, eu acho que depois de 9 anos, a gente está enfrentando novos desafios imprevisíveis em 2007, 2008. Mas, com certeza, nós temos um núcleo de jovens, hoje em dia, coordenando projetos, ministrando oficinas, viajando no país, viajando no continente, com alta confiança de se apresentarem como artistas, como palestrantes, como educadores, entrando nas universidades de Nova Zelândia, Hong Kong, Colômbia, França, mas com uma capacidade de dialogar sem formação formal, mas dialogar com acadêmicos, com outros artistas e tudo isso. Isso está acontecendo, gente. Ele está narrando uma coisa que está acontecendo. Nós temos marabaenses, nascidos aqui no bairro Francisco Coelho, pessoas humildes que hoje estão se apresentando fora do país, né, como artistas respeitados, né, podendo mostrar a sua arte e seguros de fazer isso. Isso é uma coisa fantástica, ilimitado, onde que a gente pode chegar com isso, né, Ulisses? Mas eu acho que é importante falar que a gente não antecipou isso. É interessante que a gente não chegou com uma receita,
com, digamos... Dizendo assim, vamos fazer isso porque vai dar naquilo lá na frente. Isso, não, a gente não chegou com uma planta, a gente chegou com uma consciência que a Amazônia estava ameaçada, em risco, que o imaginário de Marabá, digamos, enraizado lá em Cabelo Seco, estava em risco. E a gente começou com assim, um processo de escuta e criando um ambiente de afirmação, de valorização, que já existia, mas que estava adormecida. Assim, a cultura afro-brasileira estava lá, mas estava adormecida. Certo. Então, acho que, mas isso é importante, que nós chegamos, eu e Manuela, hoje nós temos quase 20 anos de colaboração, mas com pessoas no mundo inteiro, onde nós temos 18, 20, 25 anos de colaboração, a gente chegou com muitas clarezas, mas a gente não chegou com uma planta. A gente já morreu esse bloco, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui com o programa Observadores. De volta com o programa Observadores deste domingo e lembrando ao nosso telespectador que pode encontrar os vídeos dos programas anteriores por meio do link que fica na nossa fanpage no facebook.com/Observadores Marabá. E também podem nos enviar dicas, sugestões, críticas através do e-mail observadores@grupocorreio.com.br. Então, voltando com os nossos convidados de hoje, o Dan Baron, que desenvolve esse trabalho maravilhoso junto à comunidade do Cabelo Seco, e também o nosso colega jornalista Ulisses Pompeu. Ulisses, eu usei o termo aqui para definir o Dan, mas eu acho que ele não é uma pessoa que cabe muito em adjetivos, né? Eu usei ali ativista cultural, que talvez seja mais próximo do entendimento das pessoas, mas eu acho que o Dan não cabe muito rótulos nele, né? Ele está envolvido em tanta coisa que não dá para a gente rotular. É verdade, né? É um ambientalista, a gente pode usar muitos nomes para o trabalho que ele desenvolve, né? Na verdade, eu acho que o trabalho o trabalho que ele desenvolve acaba sendo maior do que ele mesmo, né? Uhum. Acaba sendo maior do que ele mesmo. E eu não sei se é possível já passar algumas imagens aí. Vamos começar a olhar as imagens. Cadu, joga aqui, por favor. Pode deixar livre movimento. E o que acontece? Você está vendo aí algumas meninas, os meninos. Esse vídeo, eu acredito que ele não é de agora. Ele trouxe em ordem cronológica, então esse aqui é um dos primeiros vídeos que ele tem lá da turma. 2013, não é isso, Dan? Isso, 2013 e 2014. E o que acontece? O normal no bairro Cabelo Seco, na verdade, nas comunidades periféricas de Marabá, não estou falando só do Cabelo Seco, é que os meninos, não é, entrem na marginalidade cedo, não é, e as meninas engravidem cedo também, né? Isso acontece muito, é o normal. Mas eu ouvi um dia desse a diretora do Centro de Saúde do bairro Cabelo Seco. Ela disse o seguinte para mim: Ulisses, o que eu mais admiro no projeto Rios de Encontro aqui do Dan Baron é que depois que eles chegaram aqui, o índice de meninas grávidas caiu bastante. Então, isso é uma pessoa da própria comunidade reconhecendo que o trabalho que está sendo desenvolvido ali está causando um efeito positivo muito importante para a comunidade. Eu acho que já vendo que ele estava nos contando no bloco anterior, a questão da confiança, do diálogo, deles se entenderem como comunidade, e isso já mudou a realidade social deles nesse sentido, né? Dan, fantástico aqui, né? Já é uma das primeiras produções deles, né? Eu já vem da questão do bate-lata. Isso é depois do lançamento do CD. Isso foi os primeiros 5 anos do projeto. A gente criou um corpo de músicas sob a direção de Zequinha, de Cabelo Seco, grande colaborador nosso. E essa imagem é interessante por vários motivos. Primeira coisa, a gente está na praça, no palco de Cabelo Seco. Isso é um espaço fora do espaço onde nós ensaiamos. Mas isso, a gente transformou o território de Cabelo Seco em um espaço de performance, de teatro, música, dança, de poesia, de vídeo hoje, de biblioteca. Então, todas as dimensões do projeto acontecem na rua. É por isso a gente ganhou um prêmio com a Unicef, porque a gente conseguiu
juntar a família, a escola e a rua. Mas a gente precisava transformar o preconceito internalizado do município e da região. Assim, Cabelo Seco como um espaço onde taxistas recusavam a viagem. Entrar porque, assim, o medo, mas também um preconceito racista, um preconceito contra a dimensão indígena. E esses jovens cantando a música sobre a Amazônia, mas cantando suas raízes. E até nesse vídeo, se vestindo com roupas africanas. Então, assumindo sua identidade africana, mas também afirmando questões contemporâneas, questões sobre a sustentabilidade da Amazônia, a sustentabilidade dos jovens. Segura essa questão de sustentabilidade da Amazônia, porque tem vídeo que fala disso. Então vamos passar o próximo vídeo. Eu só quero falar uma coisa, Patrick, sobre essa aqui, que aqui dá para ver a poesia nas costas das camisetas. Sim. No outdoor que a gente produziu aqui, no outdoor, aqui. O outdoor, e a gente tem a poesia das letras e a gente tem a beleza dos jovens. Em outras palavras, a gente tem tantas camadas dentro de uma produção artística e uma produção cultural. A gente está resgatando a identidade, a gente está pesquisando questões contemporâneas, a gente está afirmando a diversa inteligência do Cabelo Seco. O Cabelo Seco que está produzindo poesia, produzindo música, produzindo letras, produzindo dança, produzindo espetáculo no seu espaço. Isso é uma coisa extraordinária. E isso chama, até hoje, a atenção do mundo. Com um palco que é a rua, como você destacou. Não, mas isso é importante, porque a gente não estava usando, digamos, um teatro idealizado por artistas ou arquitetos de fora. A gente estava transformando um espaço condenado, ressignificando um espaço condenado, um espaço de produção de autoconfiança, autorrespeito, projetos coletivos, comunidade contemporânea, tudo isso. A gente estava ressignificando uma comunidade condenada, excluída, sequelada com invisibilidade e tudo isso, transformando tudo isso em uma fonte de renovação. Deixa eu contar um pouquinho mais dessa história, botando mais vídeos, que a gente ainda tem muitos vídeos para ver, agora que a gente viu o primeiro. Sim. Aqui, tá aí, também casa com o que você acabou de contar, né? E até essa aqui foi uma das primeiras oportunidades, você fala que essa oportunidade aqui devia ter pelo menos 2.000 pessoas, não é isso? Isso é interessante, porque isso foi o lançamento, eu acho que o Ulisses estava lá, o lançamento do CD, depois de 5 anos. Mas o que é interessante aqui, jovens que estavam cantando se transformaram em uma dança afrocontemporânea, uma companhia de dança que está premiada nacionalmente e internacionalmente. É interessante porque aqui eles estão desenvolvendo sua capacidade de inventar, se reinventar, depois de resgatar raízes afro. Eles estão se reinventando, construindo uma linguagem de dança contemporânea. A coordenadora da companhia, Camila, na direita, ela está viajando agora no mundo, abrindo caminhos para novas gerações. E ela está formando, com a Lorena, a segunda e terceira geração do projeto. Segunda e terceira geração, Ulisses. Fantástico, né? Sim, sim. É verdade. E quando ele diz viajando o mundo, mas o mundo também já veio para o Cabelo Seco, porque como ele tem articulação no mundo inteiro, então ele já conseguiu trazer, em várias ocasiões, durante esses 9 anos, educadores populares da África, não é? Já veio da Colômbia, do Peru, dos Estados Unidos, Nova Zelândia, já vieram fazer residência no bairro Cabelo Seco, ficaram aí 15, 20 dias dialogando com os meninos, numa relação de troca, não é ensinando, mas numa relação de troca em que eles de lá aprendam com os meninos e os meninos também aprendam com eles, e aí isso acaba dando uma maturidade muito grande para o projeto. Agora, em inglês, eu não falo minha própria língua, galês, mas em inglês não tem a palavra imaginário. E aqui eu aprendi no Brasil a importância dessa palavra, porque aqui jovens de Cabelo Seco estão protegendo o imaginário do sudeste do Pará.
Sim. É isso eu entendo como a fonte simbólica de criar identidade, criar autoconfiança, criar projetos, criar comunidades. Se esse é o imaginário está desgastado, está esvaziado, está comercializado, não tem como alimentar a imaginação. E a imaginação é o que possibilita que nós resolvemos problemas, que nós inventamos novos futuros. Então, eu vejo que aqui não é só Eu vou pedir jovens... só para ele jogar outro vídeo aqui enquanto você fala. Pode continuar. Que também aqui tem, eles até inclusive visitando aqui a comunidade que já trabalhando com leitura. Né? Agora, isso é mais um exemplo interessante, que a gente, isso respondendo à tua primeira reflexão, Ulisses, nós temos um grupo de crianças que viraram adolescentes, num grupo inicial, Latinhas de Quintal. Mas a gente percebeu que cada indivíduo também tem motivações distintas. Então, a gente tem uma pessoa que gosta de tocar, outra de dançar, outra de ler ou escrever. E o projeto acabou, as Latinhas, o Rios de Encontro, acabou sendo uma guarda-chuva para desenvolver essas competências. para, digamos, abraçar uma diversidade de microprojetos. Então, cada jovem hoje está coordenando um microprojeto. Isso a gente está vendo aqui. Começou ali eles recolhendo, né, livros. Isso é tipo a biblioteca, mas a biblioteca vai contemplando o Cine Coruja, vai contemplando a produção de poesia. Então, aqui no PAC, que eles chamam da zona vermelha, de tanta violência que tem, a gente tem a biblioteca na rua, que vai incentivando a leitura, mas a leitura no sentido mais amplo. Não é a leitura da palavra escrita, mas também a leitura do corpo, a leitura do silêncio, a leitura do céu, a leitura do rio. Uma leitura que possibilita uma capacidade de se entender e defender o mundo. E ao longo desse tempo a gente noticiou um dia que o Dan foi roubado, não foi, Ulisses? O equipamento dele, né? Tô lembrando que esse negócio aqui de projeção e coisas computadores. Inclusive já foi até vítima de pessoas que não, na época não entendiam a importância disso, talvez. Em realidade, depois do primeiro ano, 3 jovens, assim, drogados, entraram pelo teto da casinha onde a gente mora até hoje e levaram tudo, assim, da tecnologia. Em vez de ir para a polícia, a gente conversou na rua. E depois de 2 horas, tudo, HDs, filmadores, tudo foi devolvido, tudo. E depois eu convidei esses 3 jovens, assim, o efeito das drogas baixou. Eu convidei eles para tomar uma água e a gente conversou. E depois eu convidei eles a consertar o teto. E eles falaram para mim, não sei se te lembra dessa história, mas eles falaram para mim, Dan, a gente já perdeu nossa credibilidade na rua. Agora tu está convidando a gente a consertar o teto e a gente vai perder mais credibilidade ainda. Mas consertaram. Agora a tragédia é que são mortos. Assim, nos últimos anos, perderam a vida. E isso provocou a bicicletada pela vida, o Festival da Pipa. Em outras palavras, umas dimensões do projeto surgiram da própria motivação individual, íntima. Mas tá bom, pode colocar o vídeo enquanto ele está falando, pode colocar já o próximo vídeo, tá? Por favor. Isso, mas outros projetos, tipo o Festival da Pipa, é uma celebração dos jovens, principalmente o genocídio de meninos afro-indígenas aqui na região. 12 vezes mais vulneráveis do que qualquer outro jovem no país. E esses jovens sabem como ler o rio, ler o vento. Eles usam a pipa para escrever suas histórias, seus sonhos no vento. Que é uma coisa que o habitante antigo daqui de Marabá sabia fazer, pela sua vivência com o rio, né? E hoje você imaginar que um jovem possa se interessar nisso, né, Liz? Você que é filho de barqueiro. Já. Sim, verdade. A pipa também é uma simbologia da liberdade, né? No mundo. No mundo, né? Então, é uma ferramenta, na verdade, universal. E o que eu acho interessante também, que a gente poderia abordar,
é que lá no Cabelo Seco, além de trabalhar com jovens, mais recentemente, como o Dan tem uma capacidade de captação de recursos, e aí ele acabou desenvolvendo, criando ali no Cabelo Seco, construindo, na verdade, junto com a comunidade, um espaço chamado Casa dos Rios. Se você for lá no Cabelo Seco, você não pode deixar de visitar. É uma espécie, vamos dizer assim, de museu moderno no Cabelo Seco, Sim. certo? Em que a comunidade tem um espaço lá adequado para apresentações. Está aberto a qualquer pessoa da comunidade Marabá. Sim, sim, é verdade. E se você entra lá naquele lugar, eu acho muito aconchegante ali, muito aconchegante o espaço que ele construiu, inclusive a própria comunidade foi dizendo, olha, vamos colocar isso aqui em formato de rabeta e tal. Então, tem toda a construção coletiva lá desse espaço, da Casa dos Rios, que é uma espécie, eu diria que é uma espécie de teatro popular, um espaço para a comunidade dialogar entre si. Agora, ao mesmo tempo, isso é uma universidade comunitária. Isso eu gostei muito quando você usou esse termo ontem, sobre universidade comunitária, e eu quero falar um pouquinho sobre esse conceito aí, mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui na TV Correio SBT. Volta com o Observadores dessa manhã, hoje recebendo aqui Dan Barão e o jornalista Ulisses Pompeu. Ulisses, por favor, já vou te deixar abrir esse bloco aí com um questionamento. O Dan estava falando sobre a universidade, que está chamando de universidade popular ou comunitária, né? Sim, é verdade. Porque a gente imagina que para poder ir para a universidade a gente tem que cumprir aquelas etapas todas de estudar o ensino fundamental, o ensino médio, prestar um vestibular e ir então para a universidade. Que é uma instituição ali com aquela construção. Exatamente. Mas, na verdade, ele ajudou a gente a perceber um novo conceito de universidade. Uma universidade em que as pessoas, com a sua sabedoria popular, elas podem transmitir de uma geração para geração o conhecimento, né? E acabou que ele conseguiu fazer isso muito bem lá no Cabelo Seco. Na verdade, a Universidade Comunitária dos Rios, que é importante, é uma universidade que reconhece que a produção de conhecimento, de sabedoria, acontece na cozinha, acontece na rua, acontece na janela, acontece entre famílias e gerações. Aqui, por exemplo, a gente está olhando essa universidade comunitária se manifestando com a companhia de dança, mas a gente transformou uma balsa em palco. Isso é uma forma de defender os rios, mas aqui a mesma companhia, o mesmo grupo de coordenação juvenil está na frente de Belo Monte, em Altamira, fazendo pesquisa sobre o futuro, para entender o que pode acontecer em Marabá, mas o que a gente quer evitar a partir da energia solar é digamos, um projeto de paradigma. Em outras palavras, em vez de pensar a polícia militar é a inimiga, digamos, dos jovens, vamos transformar essas relações de conflito, ou de ódio, ou de raiva, em uma relação de colaboração e de visão. E aqui nós temos, por exemplo, a Camila apresentando em Belém Nascente em Chamas, imaginando, depois de visitar Belo Monte, depois de Mariana, em 2015, imaginando o rio Tocantins secando e a seca que nós estamos passando hoje em dia. Sim. Aqui nós temos o primeiro dia quando a Escola Plínio Pinheiro virou uma escola de educação integral, e os jovens voltando, ex-alunos do Plínio, voltando para celebrar essa mudança educacional, mas insistindo que a educação do futuro tem que integrar música, dança, teatro, não como artes, mas como pedagogias, formas de ensinar, de aprender. Esse é um debate que a nossa sociedade está vivendo muito. Isso que você acabou de falar. Mas né? Ele tem que ser tratado só como arte, mas tem que ser tratado como pedagogia. Não, em vez de pensar em termos de 40 minutos na margem, no limite, na periferia do currículo, tem que pensar como a gente falou para a Unesco, no mundo inteiro, tem que transformar a escola em um espaço de formação
enraizada em cultura popular. Isso é uma mudança de paradigma que nem Londres, Paris, Nova York pratica. É quando eu era coordenador da Aliança Mundial pelas Artes Educadoras, que trouxe pessoas para cá para fazer residências e tudo isso, eu estava insistindo, a gente tem que acabar com palavras tipo informal ou não formal e falar sobre educação comunitária ou educação popular, que existe muito na América Latina e na África, mas na Europa, que define muito. Ainda nós pensamos, o que acontece em Cabelo Seco é informal. Não tem a mesma seriedade, não tem o mesmo compromisso, não tem a mesma importância. Mudar a forma como a gente encara isso. Cadu, coloca aqui mais, pode colocar o próximo vídeo, por favor, enquanto ele fala. Isso foi interessante. A gente acabou de realizar o Fórum Bem Viver. Em realidade, o Ulisses falou, foi possível para mim ter uma vida vivendo bem. Mas aqui foi interessante. A gente esperava 10 xicrinhos. São xicrinhos. Chegar com advogados para realizar uma roda no pré-fórum. E chegaram 150 xicrinhos. E foi um momento extraordinário. Pessoas de descendência indígena em Cabelo Seco, olhando para essa dança na rua, nas janelas, nas portas, chorando. O jovem, o vídeo que nós assistimos sobre o Festival da Pipa, que tem mais de 1 milhão de visitações, esse jovem, Arivaldo, estava filmando, chorando, ele não conseguiu segurar a filmadora de tanta emoção. Ele está falando que aquele vídeo que a gente viu anteriormente do Festival de Pipa tem mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. Mas eu acho que vocês tiram. Mas eu acho que isso é interessante porque isso mostra que o mundo tem preocupação com a Amazônia, tem preocupação com um novo projeto que pensa sobre jovens não como problema, mas como co-pesquisadores, co-laboradores, co-artistas, capazes de fazer o extraordinário. E ampliando essa questão da dimensão socioambiental, os meninos do Cabelo Seco, então, eles, além de inicialmente estudarem a sua própria cultura, né, de onde eles vieram, para onde iam, aí passaram também, então, a defender a Amazônia, defender os rios, lutar para que a hidrelétrica de Marabá não seja construída, para nós termos ainda problemas maiores. E, em função disso, estão apresentando uma outra alternativa, que é a energia solar. E, para isso, o Dan, como ele viaja muito, ele conseguiu algumas empresas interessadas em investir nisso aí. E lá na Alemanha, não é isso? Conte para nós, Dan, como é que lá na Alemanha ele está conseguindo parceiros para poder financiar placas solares para vir para o Cabelo Seco, que eu acredito que vai abastecer a escola do Cabelo Seco, o centro de saúde do Cabelo Seco e vai abastecer mais a escola Judite Gomes Leitão, né? Então vai fazer ali uma... Ele me falou que é o sonho dele que seja o Cabelo Seco se torne o primeiro bairro totalmente autossuficiente em energia limpa na Amazônia. Em realidade, nós temos enquanto visão a ideia de Marabá sendo liderança mundial. Marabá sendo uma cidade limpa, onde cada pessoa tenha o prazer de participar num projeto ético, que não acaba com a bioma que sustenta todos os ecossistemas no mundo. O que eu acho mais fantástico é que a gente não está falando de teoria. Gente, o que ele está colocando aqui para a gente são transformações que estão acontecendo, estão em andamento. Patrick, não é assim, vamos sonhar um mundo que daqui a 20 anos vai ser assim. Não, isso está em andamento, está acontecendo. Não, mas aqui em Marabá. Eu insisto que duas coisas. Primeiro, eu estou articulando muita coisa junto com o projeto. Se eu não tenho jovens demonstrando uma nova proposta de educação, nova proposta de comunidade, nova proposta de sustentabilidade, meu argumento é mais fraco. Então, eu insisto sobre isso, que isso não é uma pessoa... Eu tenho uma capacidade de vislumbrar, de visualizar, mas acompanhado com esses jovens. Agora, eu vejo que isso é fundamental que a gente pense sobre energia solar, porque os jovens tomaram essa decisão em 2011 de nunca subir num palco financiado ou promovido pela Vale. E essa ética essa ética comunitária virou uma ética mundial.
E hoje em dia as pessoas olham para nós com respeito, porque essa ética nos levou para a China, para os Estados Unidos, para a Colômbia, para outros continentes, propondo algo que é prático. E eu acho que é isso que tu está falando também. Sim. Isso não é teoria, isso é um projeto prático que está incluindo até a polícia militar como parceira. É isso, como falar sobre a questão socioambiental, se a gente não integra o ser humano na sua plenitude no ambiente, se a gente não pensa sobre isso. O mais legal é que isso que nós estamos fazendo aqui, essa fagulha que já foi plantada aqui, está sendo base, né, Ulisses, para trabalhos de formação universitária, doutorado, aí afora, mundo afora. Sim, recentemente o Dan recebeu aqui um estudante de mestrado lá da própria Oxford, não é isso? Que veio conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido aqui, veio conhecer a realidade das nossas hidrelétricas, por que nós insistimos tanto ainda aqui no Brasil em construir hidrelétricas. Esteve aqui no Grupo Correio, não foi? Esteve aqui no Grupo Correio, enquanto na Europa, nos Estados Unidos estão desconstruindo hidrelétricas. Né? Não, inclusive o Banco Mundial parou de financiar hidrelétricas depois de Belo Monte. Mas a gente tem que pensar sobre hidrovias, sobre a mineração, tudo, porque isso pode acabar com o equilíbrio ambiental. E eu acho que é importante também assim, afirmar que a gente está usando o YouTube, quando eu falei sobre 1 milhão, paradoxicamente, a gente está focalizado sobre um núcleo de jovens como um experimento. Como eu falei bem no início, a gente não sabe exatamente o caminho que a gente está andando, mas a gente está construindo esse caminho juntos. Agora, a gente está tratando o YouTube como um teatro. 1 milhão de pessoas visualizando essa dança na frente de Belo Monte provoca debate. Mas não provoca um debate seco, ou cansado, ou enferrujado. Provoca um debate vivo, com a beleza da Amazônia, a beleza de Cabelo Seco, mas uma beleza ética, não só uma beleza física, valorizando os traços e raízes, mas uma beleza ética. E isso sensibiliza. E muitas pessoas têm uma resistência porque elas acham que é impossível transformar o futuro. Então, quando nós dançamos com a Polícia Militar da Bahia, a gente está demonstrando a transformação na prática. Quantos jovens já passaram por esse trabalho? Isso é a questão bem fascinante. Se a gente tem, por exemplo, uma residência, a gente alcança talvez 5 mil, 10 mil pessoas nas escolas. Sim. Nas ruas de Cabelo Seco, um número menor, 200 famílias, 300 famílias. Mas o que eu estou tentando sempre falar para os ministérios, a questão de número não é importante. O que é importante é que nós temos uma proposta coerente que vai contemplar saúde, educação, segurança, economia, energia. E se a gente tem uma proposta bem coerente, que o povo pode acreditar, entender e acreditar, talvez a gente tenha uma possibilidade de transformar o futuro. E isso é o desafio principal. Certo. Poucas pessoas no mundo acreditam que ainda tem tempo para salvar a Amazônia e transformar o futuro. Gente, nosso tempo já foi, mas eu te garanto, Dan, que essa foi só a primeira parte, porque eu quero trazer, na sequência, ainda esse ano, já 2 jovens que trabalham lá, que fazem esse trabalho, para a gente continuar esse assunto já pela ótica deles. Então, eu quis te trazer primeiro para a gente contextualizar isso aí, e no segundo momento eu quero trazer, e vou te pedir que me ajude nisso aí, a gente conseguir escolher. Eu sei que é muito difícil, dentre tantos jovens, a gente escolher 2 para estarem aqui para falarmos sobre isso. Mas eu queria te agradecer muito pela presença aqui conosco, por dividir conosco esse sonho, que já não é um sonho, né? É uma realidade. Obrigado, Patrick. Foi muito importante a conversa. Obrigado também. Ulisses, por favor, considerações finais. Muito obrigado também. Quando os meninos estiverem aqui, eu vou ficar ali de lado, vai ficar ouvindo também, porque as histórias do Cabelo Seco também me fascinam. Quando eu era criança, morava ali praticamente no Cabelo Seco, tomei muito banho ali com os meus primos que moravam dentro do Cabelo Seco mesmo. Então, quando ele trabalha resgatando a comunidade do Cabelo Seco, está também resgatando a minha história. E eu acho, Patrick, que nós temos que pensar sobre o Ulisses e você, todas como pessoas que podem instalar energia solar em casa, podem iluminar. Sem brincadeira, hoje, no almoço, eu conversei com meu pai sobre isso.
Legal. Hoje eu conversei com meu pai sobre isso, sobre nós termos energia solar em casa. E eu acho que depende sobre a capacidade de Marabá não pensar sobre amanhã, mas pensar longe. Eu acho que provavelmente a arte ajuda as pessoas a abrir a imaginação, mas a gente tem que transformar Marabá de uma vítima, pensando sobre comida amanhã, em um projeto. E se Marabá quer liderar esse projeto, o mundo vai prestar atenção. Bom, parabéns pelo seu trabalho, parabéns a todos que estão envolvidos nisso, a toda a comunidade de Cabelo Seco, eu sei que vão estar nos assistindo esse programa com certeza. Grande orgulho que nós temos de vocês e aqui da parte do Grupo Correio de Comunicação sempre estaremos acompanhando isso e dando também visibilidade a esse trabalho que a gente acredita muito. Muito obrigado a você, obrigado Ulisses, obrigado a você que nos assistiu, toda a nossa equipe que trabalhou aqui nos bastidores, um ótimo restante de domingo para todos e até domingo que vem com mais um assunto relevante aqui na telinha da TV Correio SBT. Até lá! Cabelo da humanidade africana nunca se molha, nunca se molha. As águas doces dos rios, refrescante da chuva. O cabelo da humanidade africana nunca se molha, nunca se molha. Meu cabelo seco é assim, de mel com terra é pichain, exatamente como a natureza criou. Afro-Tupiniquim, filho do Tocantins, no encontro dos rios esse sonho se realizou. Meu cabelo seco é assim, de mel com terra é pichain, exatamente como a natureza criou. Afro-Tupiniquim, filho do Tocantins, no encontro dos rios esse sonho se realizou. Nas águas doces dos rios, refrescante da chuva, o cabelo da humanidade africana nunca se molha, nunca se molha. Nas águas doces dos rios, refrescante da chuva, o cabelo da humanidade africana nunca se molha, nunca se molha. Por som das veias ideais, herança dos ancestrais, a cultura viva remanescente a brotar. Tanto sonharam nossos pais, acreditando em quem traz a força e a coragem para viver e lutar. Por som das veias ideais, herança dos ancestrais, a cultura viva remanescente a brotar. Tanto sonharam nossos pais, acreditando em quem traz a força e a coragem para viver e lutar. Nas águas doces dos rios, refrescante da chuva, o cabelo da humanidade africana nunca se molha, nunca se molha. Nas águas doces dos rios, refrescante da chuva, o cabelo da humanidade africana nunca se molha, nunca se molha. O cabelo seco nunca se molha, a raiz africana nunca se molha. O cabelo seco nunca se molha. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.